Aí, vamos lá. Isso. Orientação de... Hoje é dia 4. 24 de junho de 2022. TC1 da Carol. Vamos falar sobre o projeto. Então, você Sim. estava pensando? Assim, professora, eu tô com medo de eu não dar conta de recolher o tanto de dado que eu preciso. Se eu foco mais para a literatura em si, a obra que eu gostei muito, ou se eu tiro um pouco a ideia do João de Deus, por conta do tempo, Ou se faz o contrário? ou se eu faço o contrário. Eu tô achando que Mas, você vai fazer o contrário. hã? Eu tô achando que você tá mais propensa a fazer o contrário. Porque a sua ideia inicial é falar de fenômeno religioso usando o João de Deus. Aham. Então não precisa ser uma análise comparativa. Você pode deixar, antes mesmo você tinha outra ideia de pegar literatura, né? Antes, lá no, com outras Aham. obras. Mas aí Fui usar o depois, Ico Jacó. mas não tem problema. Quando você foi para o fenômeno religioso, aí eu acho que você se encantou com essa ideia de analisar esse fenômeno João de Deus. Então eu acho que pode ser, sabe? Analisar o fenômeno cultural, religioso ou de fé, talvez não seja uma religião, mas um fenômeno cultural e de fé, que é o João de Deus, num lugar que por si já é um lugar religioso, né? O lugar onde que ele ficou, onde que ele mora, já tem essa Aham. característica cultural religiosa. Então pode fazer, abandona a ideia Sim. da Branca Dias lá e etc, para não fazer análise comparada, mas isso não tem problema. Aí você se aprofunda, mas aí tem que tirar do projeto também, mas também não tem problema. Você se aprofunda em olhar aquelas questões que você colocou muito bem nas ideias que você puxou. É a questão cultural, Aham. é a questão religiosa, a questão do mito, da Questões dos crença. objetivos, né? Sim, a questão da crença do Aham. povo, né? Do que o João de Deus Aham. representa para eles, mais do que um homem, ele é um mito, ele é um fenômeno que acontece naquele lugar ali. Aham. Então você quer analisar isso e talvez analisar a hipocrisia que pode acontecer nas relações, né? Do que ele é e do que ele representa. Porque o que ele aí é um. É fato de opinião, né? É muito assim. A, para mim, ele pode ser algo. Para a senhora, pode ser outra coisa. Exatamente. É isso aí. Então, há uma hipocrisia nele, no homem, né? Que é possível a gente perceber pelo acúmulo de bens, pela agregação das estruturas capitalistas que ele tem em volta dele, por exemplo, a Porque, farmácia. assim, ele fazia os feitos, né? Fazia os milagres dele, mas em troca ele cobrava algo. Então não era algo de dado de boa fé, Isso. como se diz, os discípulos de Jesus faziam. Essa é a Que tem sua. até na Bíblia, o que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Você pode se embasar em textos bíblicos, não tem problema. Você pode, para depois você fazer essa discussão. Mas eu não queria largar a obra. Não, mas aí a gente faz outra coisa com ela depois, porque eu acho que você vai largar a obra. Não, não quero largar ela. Pode talvez só puxar lá um tópico depois como exemplificação de como as relações de poder são hipócritas, né? Mostrando como que o poder da igreja, o poder da religião, ou o poder da fé. Não, da fé não. A fé. Esse próximo tópico de conteúdos, que a justificativa eu vou mostrar para a senhora agora. Eu já comecei a fazer ela, né? E qualquer coisa eu Sim. só complemento ela. Esses conteúdos eu vou colocar o que eu vou trabalhar dentro da minha pesquisa. Isso. É que
textos vão ser estudados, que assuntos, né? Na verdade não é texto, só texto, né? Que assuntos serão estudados. Assuntos Então, abordados. isso, quais os assuntos que serão estudados na sua pesquisa. E para estudar esses E deixa eu perguntar. assuntos, pode falar. Eu vou colocar aqui algum teórico, Sim. Aí para ou eu vou estudar esses colocar na assuntos, metodologia. não, para estudar os assuntos, quem você vai usar? Então, dentro do conteúdo tem o assunto e a fundamentação teórica. Porque esse modelo de projeto aí não traz separada a fundamentação teórica, né? É porque ela É vem tudo dentro, englobado, né? ela vem dentro do conteúdo, exatamente. E essa fundamentação teórica, professora? Mas ela não está dentro do conteúdo aí, ela está separada? Sim. Não, tá junto. E essa Ah, tá. fundamentação teórica, Quais os teóricos que você vai eu, usar para discutir religião, fé, eu mito, hipocrisia? aí no caso, eu vou escolher ou a senhora vai Sim. me dar, Não, começar a me dar um norte? você pode ir escolhendo, na medida que você for pensando qual vai ser a sua discussão, aí você vai me falando. Aí você vai escolhendo e eu também vou te indicando quem é que fala e que direção Aham, nós vamos tomar. Por exemplo, se você for tratar tá. da hipocrisia que envolve as religiões, não a religião em si, mas algumas pessoas que conduzem as religiões, aí nós temos que pegar alguns teóricos que Ah, falaram do período realista, né? Lá do período realista da literatura. Mas teóricos, não literatura mesmo. E a gente também. Aí, se você for falar do fenômeno religioso, aí possivelmente você vai pegar o Freud, que fala sobre, lá no livro Totem e Tabu, que ele fala sobre o fenômeno religioso. A gente vai pegar também aham. o Sartre, quando ele fala lá também de religiões, ele fala contra, na verdade, né? Então são esses aí. Uhum, Aí a gente vai buscando. tá. Eu vou perguntar. E a metodologia da pesquisa, que a minha pesquisa ela é bibliográfica, no Aí a caso. metodologia é essa, né? Ela é uma Aí vai. pesquisa bibliográfica e documental, né? Porque você vai pegar tanto livros que falam sobre religião, sobre fenômeno religioso, sobre o que acontece quando as pessoas buscam esse tipo de tratamento, cura, essas coisas assim. Mas você também vai falar Aham. sobre o homem, né? Sobre o fenômeno lá. Então, A figura jornais, humana. revistas, que são documentos, né? Certo. Vou entrar aqui. Eu li aqueles livros, eu gostei mais de um, eu acho que foi do Azulzinho. Eu até marquei ele aqui, que eu até peguei um pedacinho aqui e alterei alguns pedaços dessa justificativa. Se eu tô certo, o que tá faltando, às vezes eu tô viajando muito na maionese, às vezes não. Você está falando da parte Senhora azul. já. Tô com ele aberto aqui, seu. Aham, é da parte azul, da justificativa. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica cujo objetivo será analisar o fenômeno religioso, a cultura popular na literatura e na realidade, com a finalidade de contribuir na interpretação de situações cotidianas onde a literatura e a realidade se misturam. Eu acho que você, em vez de colocar literatura, coloque ficção, porque aí não fica Aham, muito preso a essa análise de literatura. Mesmo que a gente pegue aham, a Branca Dias lá, né? Pegue aquele livro do lá o Santo Inquérito, aham. é porque ficção, a literatura é toda ficcional, né? Mas ficção envolve Aham. mais que a literatura, tanto o texto literário, quanto esses outros textos que sejam funcionais, mas que envolvem o que não é a realidade. Então, fica mais tranquilo para você discutir, né? Tá. Vamos lá. Lendo mais aqui. Retratando cultura popular e religiosidade existente dentro da sociedade de modo geral, e refletindo se
Não, seu poder de persuasão e influência nas características comportamentais do indivíduo. Aham, ótimo. Ao aprofundar Esse é o pedaço, então, eu só acho que não precisa alterar. Não, não precisa. Deixa eu ver só ali no lugar onde que você tinha colocado. Você tirou? Ah, tem aqui, ó. O Ah, presente tá. trabalho, a cultura popular, aqui, ó, na ficção e na realidade. Aqui nesse aqui também você. Nesse aqui, Aham, vou alterar agora. certo. Porque aí você pode, por exemplo, em algum momento, discutir essas outras manifestações religiosas, não sei, manifestações de fé que existem É. na cultura popular. As benzições, Uhum. as rezas, como uma justificativa de As ser devoluções. isso. É por isso que o povo acredita nessas manifestações de cura, porque o povo já vem de Sim, uma tradição popular. Aí a gente tem que ler livro de tradição popular. Aí eu tenho eu, aqui, do eu Câmara falo, Cascudo, pode falar. Tradição e cultura popular eu tenho eu livros. falo isso. Ah, não, então a senhora leva pra mim. Segunda, terça a senhora vai? Levo, vou sim, terça e quarta. Ou se a senhora tiver o PDF também, Não, melhor que levar aí o eu livro. pego e depois pra senhora. Eu vou levar o livro, os É, livros, e eu você falo fica com tanto aqui eles lá dessa até questão de terminar, porque fé, eu não vou que usar final de agora. semana passada eu tava cumprindo um voto. Ó, A questão, assim, de fé. Porque, como se diz, a gente foi agraciado na época que houve, só que o voto era, na verdade, do meu pai. pois é. Só que na época, o meu pai sempre enrolou. Ah, vou um dia. E aí ele adoeceu. Só que, infelizmente, depois ele não teve saúde para ir. E ele, na época que ele estava bem, ele pediu, não, então um dia você cumpre. E aí, depois de tanto tempo que. Só que o meu pai faleceu esse mês de julho, vai fazer 9 anos. Nossa, E eu fui esse ano você foi à cumprir. Trindade? Fui a pé. Você acha que eu já não fiz isso também? Eu fui com o Júlio. O Daqui Júlio. geração, professora. Aham, Meu Deus eu do fui céu. direitinho. Eu não, assim, eu não faço, mas não é porque eu não acredito, não. Eu acho meio estranho, como se a gente estivesse barganhando com Deus, assim, mas o Júlio, Sim. ele tem muita fé, e ele fez, e quando ele fez Aham. esse voto, era por causa do nosso filho que estava com problema de saúde, que a gente não sabia o que era. Ele estava interno no hospital, ele Oh, meu sangrou, Deus. sabe? Ele teve fezes com sangue, e a gente não sabia o motivo, e fez todo tipo de exame no Aham. intestino, não descobriu nada, no estômago, não Ah, descobriu, tá. aí a gente já estava desesperado, não sabia. Aí um médico indiano que tem Certeza. aqui em Goiânia, ele falou, não, ele vai ter que fazer um exame que eu vou fazer com ele, mas é assim, ele tem que vir para o hospital e ficar. Ele ficou o dia inteiro. O médico passou um catéter desde do estômago, do final do estômago, por todo o intestino delgado e todo o intestino grosso. Nossa. Tirou mais de 5.000 imagens. E aí ele descobriu que era no intestino delgado, tem um feixe de vasos, né? Esses vasinhos Aham. sanguíneos, que é E muito tinha grande. rompido. Ah, que é muito grande, assim, o número de Aham. vasinhos é demais, para que é uma Uhum. formação, uma malformação no organismo dele. Não precisa daquele tanto. E aí rompe. Mas se romper Hum. e ele não tiver perto de um médico assim, ele pode sangrar ali até morrer. A gente, nossa, Deus me livre. Eita. Aí ele anda com Nossa. o cartão no bolso do médico para. Mas nunca mais ele teve. Mas aí o Júlio, quando a gente Graças a estava, Deus. ele morrendo de medo, né? Ele deixou de tomar. Ele bebia, bebia, bebia. Ele deixou de tomar qualquer coisa de álcool. Eu tomo vinho, o Júlio não toma nada. E falou que seria, Com promessa. se fosse agraciado com a cura, a Essa gente iria. promessa que a gente cumpriu foi o tio do meu namorado, que ele deu Covid, ele ficou bem mal, que ele ficou assim, entre a vida e a morte. Deu uma bactéria muito forte no pulmão, que teve que tirar até um pedacinho.
Aí, esse do meu pai foi quando nós morávamos ainda na roça. Ele tomou um choque de descarga elétrica Alta na tensão. roça. Alta tensão. Praticamente E, ninguém assim, fica vivo. ele e um primo nosso. Esse primo meu, o professor, ele deu queimadura de fora a fora. A roupa dele rasgou. A botina dele que estava trabalhando, minha avó falava assim que o solado grudou, que arrancou o couro, e sim, né? Foi feio demais. E aí minha avó pedia que se eles não ficassem com nenhuma sequela, o meu pai e o Zé ia pra Trindade pedir a devoção. Só que na época meu pai sempre enrolou, meu pai enrolava com essas coisas, não ia. Aí quando meu pai arruinou, meu pai teve esclerose lateral amiotrófica. Sim. Ele arruinou demais, aí minha avó, Osmar, você enrolou e não foi, né? Aí ele falou, não, mãe, a Carol vai pra mim. E de fato, a gente, ele não teve depois. Aí eu fui, aí eu levei a fotinha dele 3x4 e pus no pé de Divino Eterno lá na igreja velha. Que legal. Mas foi muito. Nossa. Então, aí precisa de ler sobre crenças para você fundamentar. Então, os tópicos são esses. Você pode procurar livros, artigos, mas os que eu tiver aqui eu levo para você. Sobre crenças, sobre mitos, né? A formação da cultura religiosa, que justifica esse grande número de pessoas que têm fé na cura pelo João de Deus. Essa é a primeira parte que a gente vai discutir, assim, como que se formou o mito João de Deus, né? Por isso que eu acho que discutir só ele é mais, para um artigo é melhor, se fosse uma monografia, porque maior, era mais extenso. Como que eu vou conseguir fechar tudo, o que eu quero fechar? Isso, porque também o tempo tá curto. E querendo ou não, eu não fico só com o trabalho da faculdade. Tem que servir. Pois é. E eu quero pegar, arrochar essas férias. Você abriu muitas frentes. Semana terminar. Você abriu muitas frentes de ideias com o João de Deus. Então, eu acho que foi muito... Não, mas foi muito bom, porque agora a gente foca nesse trabalho com ele, né? Aí procura um pouco assim do mito em que ele se transformou, o que levou o povo a acreditar nesse mito, e aí a gente justifica contando a tradição e a cultura popular religiosa que o povo tem, não só no Brasil, porque vem gente de fora do Brasil. Na verdade, a natureza humana, ela necessita disso, dessa explicação pela fé, né, pelo mistério. Pensando numa criatura maior, né? Sim. Do que a da Terra em si. Exatamente. E a gente discute essa parte, aí faz um segundo tópico mostrando a forma como se solidificou essa fama dele, né? E se espalhou pelo mundo. E depois a gente... No final, no terceiro bloco, ou numa última discussão, discute exatamente a fé e a hipocrisia, né? A fé do povo e a hipocrisia dele. Porque enquanto o povo ia na busca da cura pela fé, ele realmente curava. E aí a gente vai encontrar alguém que nos conta desse fenômeno que o povo crê, né? Por isso se salva. Então aí eu vou alterar os meus objetivos, né, professora? Sim. Anota bem os assuntos, que aí depois você começa de novo com eu todos tô os anotando objetivos. Aqui, e também tem a gravação, né? Eu te mando agora mesmo. Que aí fica assim, você faz os objetivos baseados só com o enfoque dele, que aí vai sair direitinho. Um objetivo... O seu objetivo geral, me parece que é compreender esse fenômeno religioso do João de Deus e a crença popular, né? Isso. Então, aí eu acho que agora ficou mais, assim, fica mais claro para você, fica mais fácil de você montar o seu projeto. E aí depois, lá na metodologia, então continua, a pesquisa bibliográfica, pesquisa em documentos, né, documental.
Você disse que gostaria de entrevistar pessoas? Ai, professora, eu queria e não queria. Porque, assim, isso é uma coisa muito particular. Uma vez a minha tia foi lá nesse João de Deus. Ela, assim, no início defendia ele com garras, unhas e garras, que ele era uma pessoa boa e tal. Mas agora, assim, depois que a gente viu tanto de caso, tanto de violência, que muitas mulheres passaram, porque também ele aproveitou de algumas, de certa forma, ela já mudou a opinião dela sobre. Então, mas aí isso seria muito interessante, mas aí tem que ver se ela quer falar sobre isso, né? Eu vou perguntar a ela, Então, vou faça falar isso, com porque ela. se ela quiser, aí você pode, assim, a gente pode colocar lá na última etapa, mostrando exatamente Aham. isso. Essa A questão da ascensão discussão e a da fé e da queda. hipocrisia. Na verdade, você pode até pensar nisso no título mesmo, a ascensão e a queda de um mito, né? Qualquer coisa desse tipo assim, sabe? Explicando pelo fenômeno Uhum. religioso e pela hipocrisia das relações humanas, né? Que é diferente da Aham. relação de fé. Eu acho que fica um Uhum. artigo melhor, assim. E aí, pegar essas falas é bom porque você no final pode comprovar, assim, qual é a reação do povo, né? Uhum. Pela análise dessas entrevistas. E aí, para mostrar a reação, não poderia ser só uma, né? O brabo é isso. Não, mas Porque fica. que eu conheço que foi assim do meu convívio foi só ela. Mas aí você pode colocar, por exemplo, nas reações, ela como entrevistada, um exemplo só, e as outras nas Uhum. manchetes e notícias dos jornais, porque tanto tem a notícia, Demais, muitos né? depoimentos. Então, exatamente, aí a gente pega pelos depoimentos que nós podemos encontrar tanto Eu estava no até pesquisando jornal, alguns. revista e Eu vou também no site. salvar a matéria, a data que eu Você pesquiso. pesquisou isso. Então, é Tá tudo isso. bem? Você tá me ouvindo direitinho? Tô. É porque a conexão aqui parece que não tá muito boa. Eu percebi que deixa me ver só a gravação, se teve algum Ah, problema. Não, tá direitinho, tá ótimo. Então, aí a senhora me manda ela que eu vou refazer esses treinos. certo. E aí a outra, E aí eu vou. veja outra questão que você tem. Aham. Objetivos, a metodologia e que mais? A bibliografia vai É, montando à medida que conteúdo, Jesus. né? O método de pesquisa, você precisa de ver que método que a gente vai usar para discutir. Vê lá naqueles dois livros, da Lacazzi e a Marconi, né? Aqueles é o que eu tava vendo. Eu gostei muito do azulzinho, eu esqueci. É o que tem. Da Eva Lacazzi, não é? Da Marconi? É, esse daí. Ela Ela tem vários autores. são duas mulheres. Elas são muito metódicas para fazer o trabalho e eu acho muito bom. Elas guiam direitinho o que é o Eu gostei método. mais desse do que do outro. Tá, pode usar. O que é método, o que é metodologia, e você pode ir discutindo e já vai montando que E método nós escrevendo vamos sobre. usar. Isso. Uhum. Aham. Aí, assim, como é época de férias, aí eu vou fazendo assim. Toda sexta eu vou mandar 2 tópicos. Eu quero ver se eu no final dessas férias eu quero ver se eu mando tudo completo. Ótimo. Porque a senhora vai vendo e Olhando se e tiver alguma coisa errada, devolvendo, a senhora já certo. avisa. Aham. E a gente vai E aí fazendo a a senhora correção. não esquece. Será que eu lembro a senhora do livro? Para Ó, terça-feira? Ou eu não? levo, eu levo, Então tá. tá? Eu E acho que eu esses tenho uns outros. dois livros ali, tem de cultura popular e tenho de Uhum, tradição oral, coisas desse tipo assim. Que uhum. não nessa, a tradição oral não necessariamente é de tradições, mas aí quando tiver na parte religiosa dá para você aproveitar muita coisa, Dá para aproveitar. né? Uhum. Aí a gente faz isso. Não, que ótimo. Então, acho que a gente vai ficando assim mais próximo do que é a finalização do projeto, né? Uhum. Porque aí quando for em setembro, você precisa de fazer a sua matrícula para o TCC.
final, o TC2, né? Aí já é o final. Aí precisa de começar a produzir o artigo. Se a gente faz um bom projeto, ele é a introdução do artigo, já fica prontinho, é só depois organizar para afunilar, né? Para a introdução. Aí dá certo. Aham. Não, eu quero fazer esse treva. Eu vou anotar no meu caderno para eu não esquecer. Mas, de qualquer forma, você fala assim, professora, traz o livro para mim. Eu já vou separar ali a hora que eu sair daqui para eu não me esquecer. Porque aí vai coisa uma mensagem. Pode mandar, não tem problema não, que aí eu não me esqueço. Então tá. Então, terça eu mando mensagem essa hora, não esqueça meus livros, Pode não. mandar, sim. Porque aí eu tenho aula só até na terça? Eu tenho aula na terça e depois na quarta, mas você só vai até a terça, né? Eu só E eu vou estou lá daqui. na terça, estou lá na salinha do fundo, no mesmo bloco que você. Aí fica fácil de você. Aquela já tem poucos alunos, hein? Eu tenho 6. A Paula tem 3. Ao todo elas são 12 pessoas, porque era aquela turma que não fez primeiro ano. É o da minha vaga. Já começou com 18. E aí também é assim, como é o da minha vaga, tem gente que pega disciplina lá no último período, tem gente que pega no quinto, tem gente... Elas estão no quinto período agora. Mas tem gente fazendo no sétimo, tem gente fazendo no terceiro. Didática mesmo foi eu, a Sinara, a Fernanda e a Cleide. Oh, meu Deus! Você viu? Chegou da escola. Linda! Então, a Sinara faz comigo, a Fernanda. Não, mas você é da minha vaga na pedagogia? Não, eu tô só pegando essas disciplinas em pedagogia no Preu Livre. Pra não perder tempo. Tá certo, então. Nossa, aquelas meninas, a Sinara, mas a Fernanda, elas são ótimas, elas são minhas alunas. Nossa, eu gostei de pegar disciplina com elas, era só nós. Muito esforçado. Pois é, tá vendo? Então é isso. Aí lá a gente estuda naquela salinha lá, porque quando vai todo mundo, né? São 6 pessoas, 7 comigo. Nossa. Então tá, professora, é só isso. Conforme eu for fazendo e refazendo, né? Porque eu tenho que refazer os objetivos também. Sim. E aí vai terminar a justificativa. Mas esse primeiro parágrafo da justificativa eu não preciso mexer em mais nada dela, né? Não precisa. Pode seguir dali, tá? Ótimo. Então tá. Aí depois a senhora me envia a gravação, então. Envio agora mesmo. Eu vou fechar aqui e te envio. Então tá, se não tiver mais nenhuma dúvida, aí a gente... Não. Então tá bom. Então até mais. Vou te enviar Até agora. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.